Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar, meu amigo, meu irmão, mais uma vez para estarmos juntos, fazendo mais uma videoaula da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, revista essa de jovens e adultos, edição 86. Título central desse trimestre, terceiro trimestre, na verdade, sabedoria nas escolhas da vida, o temor do Senhor no livro de Provérbios, um estudo no livro de Provérbios. O autor da lição desse trimestre é pastor Flávio da Silva Chaves, nosso querido pastor, e o nosso sincero agradecimento ao pastor, né? E nós já estamos na lição número 2, vamos estudar a lição 2, a segunda lição de Provérbios, né? Que tem como título Provérbios na Vida Moderna. O texto base é o primeiro capítulo de Provérbios. Estaremos lendo, né? Na verdade, nessa introdução aqui, o versículo 1 do capítulo 1, de 1 a 7. E quero desde já agradecer aos amados irmãos que têm nos acompanhado e têm participado também, deixando seus comentários, seus likes. Muito obrigado pela participação dos irmãos. Venha conosco, né, para mais um estudo da revista Palavra e Vida. Eu vou ler agora e logo após estarei orando por mim, por você, pelo estudo que nós faremos dessa semana. E o texto é Provérbios de 1 a 7. Aliás, de 1 a 7, é isso mesmo, tá certo. Provérbios de Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e instrução, para se entender as palavras de prudência, para receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas divinações. O temor do Senhor é o princípio da ciência, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Vamos continuar até o verso 19. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com brandices quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, expiemos o sangue e espreitemos sem razão os inocentes, traguemos-nos vivos como a sepultura, inteiros e como os que descem a cova. Versículo 13. Achemos de sorte de fazenda preciosa e encheremos a nossa casas de despojo. Lançarás a sorte entre nós e teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas no caminho com eles, desvio teus pés das suas veredas. Porque os pés deles correm para o mal e apressa a derramar sangue. Na verdade, debalde estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. Este arma um cilado para o seu próprio sangue e sua própria vida espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça, e ela prenderá a alma dos que a possuem. Então, irmão, nós vamos ficar por aqui, né? E com essa introdução desse capítulo, desses versículos, nós estamos dando o início à aula. Antes, vamos orar pelo estudo dessa semana. Pai querido, Deus eterno, mais uma vez, Senhor, queremos estar, Senhor, diante de Ti, com o coração inteiro e a mente aberta para ouvir os conselhos sábios que só Tu, ó Deus, pode nos instruir. Pai, também eu quero te pedir pelos ouvintes deste canal, que o Senhor abençoe sua família grandemente, o seu lar, a sua casa,
que haja, Senhor, paz e tranquilidade em cada casa, Senhor. Que o Senhor é a prosperidade de cada um na sua vida, ó Deus, e derrame o seu Espírito Santo sobre a vida de cada um. A sua graça, Senhor, tem nos bastado, tem nos alimentado de esperança, Senhor, e sabemos que a tua graça nos basta. Por isso, ó Deus, nós te pedimos e te rogamos, ó Deus, que esteja sempre conosco, nos auxiliando, nos amparando e nos guardando de todo o mal. Em nome de Jesus, eu te peço, pelos ouvintes desse canal, que a sua família seja grandemente abençoada. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Então, irmãos, agora sim, nós vamos dar a abertura aqui, o estudo dessa semana, Provérbios na vida moderna. A vida moderna é a vida que nós estamos atual, né, irmão? A modernidade, a pós-modernidade começou a surgir depois da Revolução Industrial. Aí começou a modernidade na vida das pessoas, da sociedade, enfim, né? Isso aconteceu a partir do início da segunda metade do século XVIII. Nós estudamos aqui na lição anterior. Então, irmãos, o objetivo desse estudo, qual é o objetivo que o autor quer nos passar? É entender que o propósito da vida humana não deve ser centrado no próprio homem. O homem não é o centro de todas as coisas, né? Mas em Deus, pois é a perspectiva que se encontra a verdadeira sabedoria e o sentido da vida. Então é em Deus que nós encontramos o sentido da vida, a razão da existência de toda a humanidade, de toda a criação, conforme ensinado no livro de Provérbios. Então nós vamos começar a entender que o homem não é o centro de todas as coisas, né? E quando nós pensamos no homem no centro de todas as coisas, é que nós vemos o epocentrismo, né? Que é um estudo que fala da centralidade do homem, mas nós vamos falar sobre Deus no centro de todas as coisas. Na lição anterior, refletimos sobre o significado do livro, né? A lição passada. A autoria e data sua implicação na vida moderna. Então, foi tratado naquele estudo. Resumidamente, apontamos para a vida moderna marcada pelo afastamento dos dogmas, dos preceitos da igreja, né? Da fé que as pessoas depositam, a valorização da razão, né? O racionalismo, e além da centralização do homem. Então, a modernidade ele bota o homem no centro de todas as coisas, e quando, na verdade, o homem praticamente é insignificante nesse mundo, porque existe um Deus que é acima de todas as coisas, acarretando prejuízo para a vida mental, espiritual e para os relacionamentos interpessoais. Aqui está a razão de todos os problemas, dos caos, né, que a sociedade tem enfrentado, é que o homem está no centro de todas as coisas. Quando o homem está no centro de todas as coisas, aí pega, né, irmão? Mas quando nós temos um Deus que resolve o impossível, que é o nosso Deus, aí nós estamos na bênção, na graça, né? Diante do caos que se instaurou na sociedade, devemos retornar à vida centrada em Deus. Ó, o estudo nos aponta isso, né? E discernir entre o bem e o mal. Ser vigilante no caminhar, alcançar a sensatez e ter uma finalidade na vida. Isso que falta em muitas das pessoas é a razão, a finalidade de todas as coisas, né? Esses são os propósitos de Provérbios para nos ajudar a viver com sabedoria em uma sociedade que insiste na afirmação de que o homem é o centro de todas as coisas, afastando do seu Criador. Quando você bota o homem em primeiro lugar, é claro que você está em rebeldia contra Deus, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Sobre todas as coisas. E vamos
afastando do Criador. Vamos ao propósito do livro de Provérbios. Vamos ao propósito do livro de Provérbios, né? Primeiro tópico aqui, inspirar reverência e obediência no coração. Reverenciar, irmão, é respeitar, né? Reverenciar é você ter uma admiração maior, né, por Deus. Na introdução, os provérbios são representados como um meio para alcançar a sabedoria. Um tema importante no livro. A principal missão é anunciar de maneira contundente, memorável e concisa o significado exato de estar em plena disposição de Deus. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. O que é temer a Deus? Temer a Deus é você ter, né, uma espécie de um medo, né? Porque o medo freia, mas o temer a Deus é um respeito à pessoa de Deus. Saber que Deus é o Deus criador, é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus do impossível, né? É o Deus que é inagualável. Então nós entendemos que Deus não se iguala a ninguém e ninguém pode se igualar a Deus. Estar à disposição de Deus não é simples fazer as coisas para Deus. Não é ativismo religioso, né? Então, estar à disposição de Deus não é somente você fazer as coisas para Deus, porque senão você é um religioso, se torna um religioso, ativismo, né? Quanto estresse e adoecimento mental advém da falsa ideia de que fazer as coisas para Deus significa estar à disposição. Quantas pessoas vivem superficialmente na intimidade com Deus, ainda que totalmente imersos nas atividades religiosas. São pessoas que acham que fazer muito, né, estar em atividade na igreja, né, não que é errado, não estou falando isso, eu estou falando quando ele não está inteiramente ao propósito de obedecer a Deus, né? Então ele acha que está à disposição de Deus. Na verdade, o que o autor está nos falando é à sua disposição. Quantas pessoas vivem superficial? O que é superficial? É aparentemente, né? É ter aquela aparência que você está realmente querer ter uma vida íntima com Deus. E ele, na verdade, ele está mergulhado nas atividades religiosas. Amar e servir a Deus está associado ao temor, à reverência, à obediência aos princípios revelados em sua palavra. É olhar a vida com os olhos de Deus. É deixar-se ser moldado pela palavra, né? A palavra, a Bíblia, né, que nos ensina tanto a como o homem deve se comportar familiarmente dentro de uma sociedade. Na verdade, irmão, cada nação tem a sua, vamos dizer assim, a sua constituição, né? Mas a constituição de um crente é a palavra de Deus, porque as bênçãos está dentro da palavra de Deus para que nós cumpramos e sejamos felizes, né? Porque procede do próprio coração de Deus para a nossa vida. É deixar-se moldado pela palavra, norteando todas as esferas da vida, ó. Então nós vamos ler aqui em Gálatas, né? Aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, né? Gálatas 2, 20. Vamos aqui rapidinho, né? Gálatas 2, 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Como era a vida de Paulo e como Paulo se expressa aqui, né? Que ele está crucificado com Cristo, que ele vivia que ele vivia, agora não vive mais na carne, né? Porque Cristo é a razão dele, é o discernimento que ele tem que Deus
curou ele, né, das coisas que ele praticava. E quantas coisas Paulo praticou em nome da fé, né? Assim muitas pessoas praticam coisas em nome da fé. Além disso, não podemos confundir conhecimento de Deus com relacionamento, intimidade e temor a Deus. Podemos conhecer muito sobre Deus, mas sem temor, sem respeito e sem reverência, praticamente não adianta nada, né? Você pode ler a Bíblia muitas vezes e não respeitar o que ela diz ali, e não obedecer o que ela diz. Então, meu irmão, não vai servir para nada, né? Só mesmo para condenação da própria pessoa, porque ele já conhece a verdade e anda praticando a mentira, né? O conhecimento no Antigo Testamento é mais do que conhecimento intelectual, de respeito à vida humana como um todo. É um conhecimento do coração que exige o amor do homem, em Deuteronômio 4. É andar humildemente nos caminhos do Senhor, Miqueias 6:8. Então, como que você adquire a humildade, né? Sendo humilde, andando nos caminhos do Senhor, buscando a presença de Deus. E como você faz isso? Primeiramente, tendo conhecimento da sua palavra, né? Guardando os mandamentos dele. Segundo, a oração da fé, que nós buscamos ter comunhão com Deus através da oração, conversando com ele, falando e colocando diante dele os nossos anseios e desejos e adorando através da oração também. Nessa direção, o provérbio nos ensina os grandes benefícios que advêm aos seres humanos devido à mente disciplinada de modo devido orientado por Deus. E inversamente adverte sobre os grandes perigos que resultam inevitavelmente por seguir os ditames da natureza e as paixões inferiores. Então o livro de Provérbios, eles nos ensina muito como devemos nos portar no meio do mundo que nós vivemos, né? Nos deixando, afastando das paixões, né? Que as paixões, elas conduzem ao pecado, né? As paixões inferiores e aos ditames do mundo, que o mundo dita à sociedade, né? Quantas pessoas têm perdido os caminhos, se afastado do caminho do Senhor por viver uma vida mundana, né? Uma vida longe dos preceitos do Senhor. E são muitas coisas que afastam o homem. Quando ele deixa de amar o seu próximo, quando ele deixa de respeitar a Deus e ao semelhante também, quando ele se torna arrogante, bruto, né? Em relação ao Evangelho também, isso deixa um homem endurecido, né? E ele começa a se afastar do pensamento de Deus. E começa a ter os seus próprios pensamentos que ele pode vencer as barreiras, né? Rejeitar a sabedoria é loucura, olha só, né? Rejeitar a sabedoria de Deus, meu irmão, é loucura. O homem se torna louco, né? E a sabedoria de Deus é mais do que as loucuras do homem, né? Os pensamentos do homem. E os pensamentos do homem só levam o quê? Declínio, né? Então, rejeitar a sabedoria é loucura, Provérbio 1:22. Ao criar condição para as pessoas de viver sem boas experiências, sem juízo e totalmente enfrentando várias dificuldades. 1:26, né? Aqui, vamos ler aqui, 1:26. Também eu me rirei na perdição e zombarei vindo o vosso temor, né? Então aqui o pensamento, né? Quando eles rirem Deus vai ver que eles não têm condição nenhuma, né? Ao criar a condição 26, por não ouvirem a sabedoria, o povo de Deus, 1:24, o povo de Deus tinha a obrigação de encarar a lei de Deus como uma responsabilidade inevitável que exigia obediência total. Essa obediência é chamada de temor. Então, o temor, né, é o princípio da sabedoria, que também remete à obediência.
Quando Deus fala uma coisa e você não cumpre, você está sendo desobediente, né? Você está sendo rebelde aos mandados de Deus. E quantas pessoas têm afastado de Deus porque ele se torna uma pessoa que não obedece à palavra do Senhor, né? E nós vamos ver aqui. Provérbios 1:7, 2:5, 2:5, né? Provérbios 2:5, que diz assim: então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento. Quando você começa a obedecer a palavra do Senhor, você tem esse entendimento. Entenderá o temor do Senhor, né? Porque o temor do Senhor é a obediência, né? E acharás conhecimento. Aonde? No temor do Senhor. Aí há sabedoria, né? Aí há conhecimento, quando você começa a obedecer a voz do Senhor. Isso implica compromisso de fazer a vontade do Senhor em todas as circunstâncias. Não, eu vou só obedecer a Deus nesse dia ou nessa hora, mas depois, não. Em todo tempo que nós devemos obedecer a Deus, né? Ser obediente à voz do Senhor. Ter o temor de não fazer aquelas coisas que Deus sabe que ordenou que você não fizesse, né? Na verdade, Deus tem esse poder de ordenar. Ainda que ele peça, mas é uma ordem, né? E devemos cumprir a palavra do Senhor. Então nós falamos nesse primeiro ponto, inspirar reverência e obediência no coração. Esse é um propósito do temor, da sabedoria, né, de Deus para os provérbios, que falam sobre a sabedoria para os nossos corações. Segundo tópico aqui, irmão, nós falamos primeiro inspirar reverência e obediência no coração, ensinar discernimento. E nós vamos ver aqui o que, além de inspirar reverência e obediência, o provérbio nos ensina a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos. Na sabedoria vimos Deus e suas orientações e, consequentemente, temos discernimento para ouvir conselhos. Então nós vamos entender o que é o discernimento. Que glorifica o nome do Senhor, que abençoa as nossas vidas. Segundo o dicionário, discernimento é a capacidade de compreender situações e de separar certo do errado. Então, o que é discernimento? É você ter a capacidade de diferenciar o que é certo e o que é errado. Isso é errado, isso é certo. Isso é bom, isso é ruim, né? Então, o certo do errado, você tem essa capacidade, ter o discernimento. Você discernir, eu posso fazer determinada coisa? Aí você vai discernir, sim, eu posso fazer. Eu tenho esse discernimento, né? É a capacidade de avaliar coisas com bom senso e clareza, juízo, tino, né? Avaliar bem a situação, ter a clareza do que você vai fazer. É a capacidade de discernimento. É ter a habilidade de discernir entre o bem e o mal, entre a luz e as sombras. É saber contornar as crises, como fez Salomão ao julgar o caso das duas mulheres que disputavam a maternidade de um menino, né? Então, nós vamos ver que Salomão, ele teve essa capacidade de discernir, de ver, né, o que era bom para aquelas duas senhoras. É um caso muito... Vamos ler aqui, né, Primeiro Reis, né? Primeiro Reis, aqui. Samuel, Primeiro Reis, 3, 16 a 28. Vai levar um tempinho, né? A gente vai ler esse, só para os irmãos estarem inteirados no que o autor aqui está falando. Salomão julga a causa das duas mulheres.
Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: senhor meu, eu e esta moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela mesma casa. Sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho, estavam juntos, um estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. De noite morreu o filho desta mulher, portanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho ao meu lado, dormindo a tua serva, e deitou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. Levantando-me pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não mais vivo é o meu filho, e o teu filho, o morto. Porém, esta disse: não, por certo, morto é o teu filho e o meu, e vivo. Assim falava perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é o meu filho, e o teu filho, o morto. E esta outra diz: não, por certo, morto é o teu filho, meu filho vivo. E disse mais o rei: traze uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, e dá a metade a uma, a metade a outra. Mas a mulher cujo o filho era vivo, falou ao rei, porque o seu coração se enterneceu por seu filho. E disse: senhor meu, dai-me o menino vivo, por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: nem teu nem meu seja dividido antes. Então respondeu o rei e disse: dá esta o menino vivo, de maneira nenhuma mateis, porque esta é sua mãe. E tu, Israel, viu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, irmãos, nós vemos que Deus usou Salomão, né, para realizar esta justiça, né, como juiz, como sentença ali, e realmente Deus usou Salomão com a sabedoria dele para instruir Salomão, para ter discernimento, né, entre o bem e o mal, quem estava falando a verdade, quem estava falando a mentira. Muitos problemas da vida advêm da falta de reflexão por não esperar o tempo oportuno para falar ou se calar. Somos impulsivos nas decisões. Não discernimos o tempo. Gostamos quando deveríamos economizar e economizamos quando deveria gastar. Somos autossuficientes e não ouvimos os bons conselhos, que podem nos abençoar e livrar de muitas dificuldades. Essa impossibilidade, a característica da vida moderna que perdeu a capacidade de ouvir o outro, em que cada um é o dono da sua própria verdade, né? Aqui nós vemos que as pessoas não têm paciência para ouvir as outras pessoas, né? E com isso comete muitos erros, né? Se nós parássemos e ouvíssemos mais uns aos outros, com certeza muitos problemas, muitas brigas não seria começada, né? Muitas guerras não existiria. Nesses últimos tempos de nossa era, agora está acontecendo muitas guerras, né? Nós poderíamos enumerar várias guerras atuais por falta de diálogo, por falta de entendimento, de ouvir as partes, e as pessoas são muito impulsivas, como diz aqui o autor, né? Absalão, filho de Salomão, neto de Davi, provou uma profunda crise e revolta à monarquia de Israel, porque lhe faltou a capacidade de discernir entre o conselho dos jovens e os conselhos dos anciãos. Esse aqui é um outro fato, irmão, que eu acho muito interessante, né? Que foi o filho, né, de Salomão, Roboão, né? Roboão não é Absalão, não, é Roboão, que não ouviu o Roboão, filho de Salomão, que não ouviu o conselho
do seu pai, né? E provocou uma profunda crise, revolta na monarquia de Israel, porque lhe faltou capacidade de discernir entre os conselhos dos jovens e os conselhos dos anciãos. Roboão herdou de Salomão o reino e ali ele foi tomar conselho com os da sua época. E primeiro ele foi com o ancião, da época do pai dele, que era auxiliava ali no aconselhamento do reino. E depois ele foi da sua geração, os mais jovens. E foi orientado que ele fosse auxiliasse, né, o povo, amasse mais o povo e não jogasse tanto imposto como o pai dele jogou. Assim, depois ele foi ter o conselho com os da sua época e, pelo contrário, mandou que ele fosse mais duro com o povo. Então ele perdeu respeito pelo povo, porque ele adotou a ajuda ao conselho dos mais jovens, né? É uma lição que a gente deve sempre valorizar os conselhos das pessoas mais idôneas, mais capazes, né? Então aqui ele vai falar que faltou a capacidade de discernir entre o conselho dos jovens e o conselho dos anciãos, em 1 Reis 12, 13, 14, 19. Deflagrado a divisão do reino de Israel e irmãos e inimigos. Essas consequências de uma vida sem discernimento, sem sabedoria. Aqui houve a racha, né, da nação por causa disso, porque de 12 tribos, ficou só 2 tribos e as outras partiram para Israel, né? Se tornou o reino de Israel com 10 tribos e somente de Judá e Benjamim que permaneceram unidas, e esse foi, né, o reino de Judá, reino norte e reino sul, então se estabeleceu ali. Houve um racha na nação por causa disso, porque não soube discernir de ouvir um conselho. Quantos lares desfeitos, amizades rompidas, igreja dividida porque lhe faltou discernimento, habilidade para contornar a crise e ouvir bons conselhos, em meio a tantas crises contemporâneas, né? Em meio no nosso tempo atual, né? Provérbios nos aponta o caminho do discernimento. No mundo que prega a liberdade, devemos tomar posse do conselho do apóstolo Paulo. Alguém vai dizer: eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu queria dizer: posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. 1 Coríntios 6:12. Ouça e pratique os bons conselhos, né? Então devemos ir no livro do Provérbios, tem bons conselhos para que nós pratiquemos. Então, é ensinar discernimento. Provérbios nos traz ensinamento de provérbios. Primeiro tópico, nós falamos da inspiração. Inspirar relevância e obediência através dos provérbios. Agora é ensinar discernimento ao povo. Como que o povo deve ter sabedoria para aconselhar uma sociedade. Terceiro e último ponto agora é desenvolver a vigilância no caminhar. Isso aqui é uma parte importante, que é a vigilância, né, irmão? Nós oramos, fazemos tantas coisas, mas muitas das vezes não somos vigilantes, não vigiamos. E muitas quedas é por falta de vigilância, né? O homem que teme ao Senhor sabe escolher entre o bem e o mal. Ouve bons conselhos, desfruta as bênçãos divinas e também desenvolve a vigilância. Não é apenas orar, é também vigiar. Eis o propósito do livro de Provérbios 1:3. Então, nós temos o livro de Provérbios também traz esse ensinamento sobre a vigilância constante, né?
Deixa eu botar aqui. Eu tirei de Provérbios, né? O 3 diz assim: para receber a instrução do entendimento, justiça, juízo e equidade, né? Interessante que outra versão diz assim: para receber instrução, entendimento, justiça, juízo e equidade. O verbo receber traz consigo a ideia de pregar, buscar e assegurar. Ou seja, absorver o ensino de tal maneira que você se conduza diligentemente ao casamento. Provérbios 5. Nas finanças, Provérbios 6, 1 a 5. No trabalho, Provérbios 6, 6, 11. E na honestidade, Provérbios 19, 1. E em qualquer lugar e contexto. Então, esses versículos aqui está falando exatamente sobre isso, sobre a finança, o trabalho, né, a honestidade ou qualquer outra coisa em qualquer lugar. Está alerta às tendências, seja elas políticas, ideológicas. Nesses últimos dias nós temos visto aí muito políticas e ideologias, né? E a igreja tem que ficar atento a isso aí também, irmãos. Nós somos cristãos, somos servos do Senhor, mas estamos aqui nesse mundo, numa sociedade em que as políticas e as ideologias têm influenciado os ditames, né, do mundo. Temos que ter cuidado. Está alerta às tendências, e seja ela política, ideológica ou cristã, não pode viver neste mundo alienado ou de modo inocente, como se tudo não passasse de uma mera diversão, né? Aqui não é um parque de diversão, né? O mundo não é. O mundo é realista. Pois não é. O apóstolo Paulo nos adverte quanto ao perigo que rondava ao seu tempo. Mas ainda o nosso, caracterizado pela maldade, falsidade e a presença dos falsos mestres, levando alguns a abandonar a fé. Quantas pessoas que fazem coisa errada, dizendo que Deus mandou fazer, né? E usando o nome de Deus em vão, fazendo com que as pessoas venham pecar, né? Porque dão maus exemplos, e essas pessoas estão se afastando do Evangelho pelos maus exemplos. Que na verdade, irmãos, nós não deveríamos olhar para o homem, porque o homem é falho. Todo homem é falho. Eu sou falho, você é falho. Por isso somos carne, somos carnal, né? Somos da carne, somos pó e cinza, né? Mas Deus é que nos dá a graça. E nós tentamos vencer as fraquezas humanas, né? E amparado pelo poder de Deus. Mas muitas pessoas estão ali para tropeçar, para ser pedra de tropeço ao Evangelho, né? Com suas atitudes, com seus erros, e impede as pessoas de entrar no reino do céu. Como os fariseus no passado faziam, muitos eram religiosos e davam cargos pesados que eles mesmos não cumpriam, e fazia com que as pessoas não alcançassem a fé porque viam os erros deles, né? Enquanto eles eram pessoas para ser cumpridores do Evangelho. Assim somos nós, né? Assim somos nós. Se nós não cumprimos, não fizermos com zelo, com esmero o Evangelho, muitas pessoas vão olhar para nós e vão dizer: olha, igual esse aí, meu irmão, não dá, né? Então, irmão, nossa salvação não depende dos outros, mas muitas pessoas olham para o erro. Então devemos ter cuidado, né? Contra a nossa vida. Falsidade, presença dos falsos mestres, levando alguns a abandonar a fé. Em 1 Timóteo 4, de 1 a 5. Então ele manda o quê? Vigiar. Devemos vigiar, irmão, para não cair na tentação de alguns que se desviaram da fé, né? E orar, é a recomendação do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Orai e vigiai. O propósito dos provérbios muito tem a nos ajudar com o desafio da vida moderna. Oferecer orientação para
vivemos para Deus em reverência, seguir em obediência, buscar sabedoria e ser vigilante. Quer ensinamento melhor do que esse, irmão? Se você cumpre isso aqui, você é o homem mais feliz, né? Podemos dizer que você é um homem feliz. Mais feliz do que ter as joias, os benefícios, né? Que muitas das vezes, aparentemente, as riquezas, os prazeres, né? Se você é um homem de reverência a Deus, se você é uma pessoa de obediência, né? Obediente a Deus, se você busca a sabedoria do alto dos céus, né? E anda vigilante, meu irmão, você é um abençoado, porque devemos fazer isso mesmo. Eu e você devemos estar nesse grupo aqui, né? O nosso desejo é que nós estejamos aqui e vamos lutar para isso, né? A salvação é de graça, é da graça, né? Não é de graça, mas é da graça. É Deus que nos dá um presente. Mas devemos nos ter responsabilidade quanto à pregação do Evangelho. Concluindo, meu irmão, na modernidade são muitos problemas que afetam as pessoas em todos os sentidos. Né? Em todos os sentidos. Desde a criança à pessoa idosa. Como tem sido o enfrentamento das crianças, né? Envolvendo com a sexualidade, passando pelos sofrimentos, né? Que eles, ao longo até eles têm maturidade. E os idosos, né? Que muitas vezes são abandonados pelos seus próprios parentes, né? Deixados de lado. A sociedade mesmo não valoriza os seus anciãos, né? E os ancianos são aqueles que tiveram grandes experiências, né? E talvez ele conheça muito mais provérbios do que nós, os idosos, porque já viveram uma etapa, uma vida, né? E quanta coisa ele vivenciou. Como vencer? Tema reverência e obediência ao Senhor, né? Temos que ter isso aí. Temer, reverenciar e obedecer ao Senhor. Que os seus passos e decisões sejam guiados pela palavra de Deus. Que nossos passos, meu e seu, seja a base, a estrutura de um cristão, né? Que a Bíblia nos fala sobre Deus, o que nos aponta para sermos na presença dele. Então, meu irmão, e não seguindo os impulsos dos desejos humanos, né? Os nossos desejos. Faça as coisas para Deus, mas antes de qualquer coisa, tenha intimidade com Deus e seja próspero na vida moderna. Tudo isso, irmão, nós adquirimos quando nós colocamos inteiramente o nosso coração nas mãos de Deus. Já terminando esse estudo, irmão, logo após, estaremos também orando mais uma vez, agradecendo a Deus pela sua presença até o final desse estudo, né? Espero que você tenha gostado dos nossos comentários, do nosso estudo, que muitas das vezes aqui, como é um vídeo, nós não colocamos muitas coisas, né, igual numa escola dominical, mas o nosso intuito é fazer como se nós estivéssemos na escola dominical, né? Então, para pensar, agir, né, eu e nós conseguimos relacionar problemas contemporâneos da modernidade, dos dias atuais, a advertência de provérbio para a vida moderna. Você pode citar um desses problemas, né? Como o temor de Deus pode nos ajudar no enfrentamento dos problemas cotidianos? Em todos os problemas, né, irmãos? Não existe problema que Deus não possa resolver. Esse é o meu pensamento, né? De que modo a sabedoria e o temor de Deus estão relacionados? Se o temor de Deus é a sabedoria, então estão intimamente ligados. Uma coisa leva a outra, né? Não tem como se desassociar. Vamos orar, agradecendo a Deus pela sua presença. Muito obrigado, meus irmãos, meus amigos, que têm nos ajudado a fazer esses vídeos. Pai querido, Deus eterno, mais uma vez, estamos aqui, agradecidos a Ti, ó Deus, pelos nossos amados irmãos que sempre estão conosco nesse canal, compartilhando, ó Deus, dos estudos, aprendendo,
que nós podemos aprender um com os outros. Que o Senhor instrua a cada um, de acordo conforme a tua palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço para todo sempre. Amém. Meu amigo, meu irmão, chegamos a mais um final do estudo. Se você tem gostado conosco, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?